vou começar com uma pergunta. Pô, o Sócrates, sobre ele, ele é um cara, assim, não só para nós corintianos, mas para o futebol brasileiro, que é um cara ímpar, assim, em todos os aspectos do futebol, ali nos pensamentos políticos também. Mas eu queria saber de você como era o doutor Sócrates como pessoa, ali no dia a dia, como ele era. Porque no futebol a gente conhece o craque, mas ali como pessoa pouca gente sabe, né? Ele era melhor ainda, né? Não dá para falar que não era, não dá, né? Eu acredito que ser ídolo, como você está trazendo, né? Ser um craque, num contexto de Corinthians, não é como pintar um belo quadro como o Picasso fazia, que ele fazia sozinho, sem nenhum tipo de interação, e ele coordenava ali a atuação dele. O Sócrates, ele independente da medicina, né? Já já a gente pode abordar o doutor, mas ele, quando estava como profissional e como pessoa à frente de tantas interações e com tamanha responsabilidade, não haveria nenhuma forma nessa existência e no Brasil, com a nossa cultura, dele não se tornar uma pessoa incrível também, né? E aí você entenda incrível, começando por um ponto que o Corinthians também tem como característica muito forte, que é a simplicidade, a objetividade, sabe? O lance do olho no olho, de você não fugir dos compromissos que você assume, de você assumir compromissos, e ainda que te custe você estar ali em relação a esses compromissos, de ser generoso. Então, todas essas qualidades, fazendo o paralelo com o clube, o Sócrates trouxe para essa vida, assim. Boa parte disso é familiar? A gente tem a influência do ambiente quando é criança, né? Mas eu digo que a história da família dele você deve conhecer, senão ele chegou a escrever junto comigo 2 livros, e aí lá a gente fala, ele mesmo em primeira pessoa conta como era, né? Então era uma infância simples, mas sempre cheia de valores muito claros e objetivos. E ele conseguiu levar adiante esses valores, não só para o clube, mas para a medicina, para o círculo de amizades, para o nosso casamento, para os filhos, né? Ele tem muitos filhos. Ele teve 2 outros casamentos antes de se casar comigo, mas ele teve uma outra namorada que teve um filho, que é o Fidel, né? Hoje já está com 20, 21. Mas ele conviveu em várias situações diferentes. Todas as situações dele como pessoa eram diferentes da que ele tinha comigo como pessoa, né? O ambiente era diferente, foi diferente. E mesmo assim ele continuava sendo aquele cara que a gente podia confiar, que estava sempre bem, e sempre bem, independente dos desafios que ele enfrentava emocionalmente, que eram inúmeros, das dores que ele sentia, dos fracassos que ele tinha no dia a dia. Ele era um cara pacífico, sabe? Ele era um cara que, infelizmente, o consumo do álcool era aquele subterfúgio, com a neurociência a gente pode entender, para que ele aliviasse essa tensão, porque ele não exteriorizava, ele não agredia as pessoas, ele não era mal educado. Então, era a forma dele relaxar ali. Infelizmente, ele descobriu no álcool esse subterfúgio que não foi nada bacana, né? Mas ele era um cara incrível. Ele sentava com todo mundo, a gente ia ao mercado, ele fazia mercado, a gente ia ao mercado, a gente ia em todos os ambientes comuns, e as pessoas se comportavam muito enlouquecidamente diferentes, independente de serem corintianos ou não. Então, isso foi um grande aprendizado para mim, como pessoa, no sentido de que é exaustivo, né? Você imagina, no fazer mercado, do momento de sair de casa a concluir no caixa o pagamento de um mercado, a gente tinha inúmeras interações. Teve uma vez, concluindo, que a gente estava, só para você entender quem era esse cara, assim, a gente estava dentro do carro, legal, né? Com os vidros fechados, no meio da Marginal Tietê, e alguém viu ele. Estava dirigindo, e eu do lado. As pessoas pararam e começaram a gritar, abriram os vidros, né, viu, abriu o vidro, gritou, doutor! E aí todo mundo abriu o vidro e a gente ficou segundos, mas é na Marginal Tietê. A gente ficou parado, porque as pessoas estavam achando incrível estar ali ao lado dele. E ele ria, porque para ele isso, ele valorizava isso, né? Ele respeitava isso, mas para ele isso era insano. Todas as pessoas que ajoelhavam para cumprimentar ele, porque isso acontecia em todos os lugares que a gente ia, ele achava insano. Ele ajoelhava também, para não ficar diferente. Era uma coisa assim, ele nunca compreendeu. Ele nunca compreendeu o porquê as pessoas idolatravam tanto, sabe? Ele nunca soube lidar com isso. E aí, qual foi a forma que ele achou? Vamos junto, vamos para a roda, vamos sentar no chão, vamos estar junto com essas pessoas, né? Vamos olhar no olho, vamos ajudar, vamos estar junto. Era isso.
É realmente incrível. Assim, ele gostava, então, disso, e legal porque isso foi muito depois dele parar de jogar, por exemplo, como você vê que não é só relação com o futebol, né? Sim, que a relação hoje, que a gente, principalmente no mundo todo, né? Mas principalmente no Brasil e com esse advento da internet, que a gente vive, que é o da personalidade exacerbada. Então, assim, eu sou uma Uhum. pessoa enquanto jogo, enquanto estou no CT, enquanto tenho uma entrevista, uma coletiva, enquanto estou apresentando um programa de TV, e na maioria das vezes, estamos vendo aí os debates políticos, né? Sou outra pessoa quando estou exposto à pressão, quando estou dentro de casa com a minha família. E normalmente esse outro momento, ele é agressivo, ele é tóxico, ele é difícil, a pessoa. E aí vem a frustração do torcedor, né? Que é aquele cara, por isso que Sócrates falava, somos seres humanos, né? A gente não deveria idolatrar ninguém, porque a margem de você se decepcionar é enorme quando você conhece o ser humano, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho também, como que, claro, o cara é incrível, a gente sabe esse cara é ímpar, mas você até citou um pouco a relação com a bebida, que infelizmente ocasionou uma cirrose. Como você via assim a relação dele com a bebida? Você até falou um pouco que era algo para relaxar, assim, que ele não ficava agressivo e tal. Como você via isso ali, e até que infelizmente foi ocasionando algo que foi depois ali que ocasionou o falecimento dele? Como você via essa relação dele com a bebida? A gente tem dois pontos aí que a gente precisa abordar para ser honesto com ele, sabe? E não só com ele, tá? Com os bilhões de pessoas e milhões de brasileiros que passam por isso hoje e que nem sabem que vão passar por isso e estão nesse processo, né? E sem julgamento, porque se há algo que a gente não deve julgar é a dependência do álcool. Diferente um pouco, para mim, da dependência da droga sintética, né? Enfim, das outros tipos de droga. São várias, né? Não só sintéticas, mas o álcool, ele tem um efeito, ele tem uma recompensa muito forte, né? Então, a gente tem dois pontos aí. O primeiro, que ele contava, óbvio, eu não estava lá, nem tinha nascido, mas que ele contava que é quando ele bebeu pela primeira vez. E ele ainda não era maior de idade. E foi no contexto familiar. Então, você imagina, um ser humano que não tem o córtex pré-frontal formado, e a gente só tem esse córtex a partir dos 23 anos formado, que significa que a gente vai ter menos interações do exterior, né? Quando a gente experimenta alguma coisa, ele não tinha e ele experimentou. Então, aí tem um ponto que também não cabe julgamento, onde foi, com quem foi, não importa, né? Para nós aqui, porque não seria nem correto a gente expor as pessoas, mas foi. Houve isso e ele era menor de idade. Primeiro ponto. Isso ficou registrado, e dependendo de como foi esse momento, que a gente não tem como avaliar, não tem como saber exatamente, né? Ele podia estar nervoso, ele podia estar ansioso, várias emoções, e Ainda mais quando acabaram é muito ali novo, né? registrando muito novo e acabaram registrando uma recompensa. Sim. Então, o ambiente é o primeiro fator. E o segundo é que no momento em que você tem algum tipo de recompensa com o uso de qualquer tipo de droga, seu cérebro aprendeu aquilo. Exposto à pressão, à tensão, e a vida dele, desde que entrou na faculdade, antes, foram como as nossas. Todo mundo tem problema familiar, todo mundo tem desafios, todo mundo é criança assustada, muitas vezes, todo mundo é criança ousada que faz besteira. Mas, no momento em que ele vai para a faculdade de medicina, a história ali mudou. E ele trouxe toda aquela pessoa que ele já era. Então, a partir daquele momento, e aquilo sempre existiu, né? Sócrates não faleceu e ninguém falece, porque bebeu cerveja durante 3 anos consecutivamente. Seu fígado vai adoecer a partir do 11º ano de uso contínuo, e aí tem um cálculo que a medicina e a neurociência faz e tal. E, ele entrou no ambiente da faculdade de medicina, que me perdoem os médicos, mas nós sabemos que na nossa cultura brasileira é um ambiente louco, né? Um ambiente de muitos experimentos, é uma galera que estuda demais e que está sempre exposta a tudo. E ele sempre foi intenso em tudo. Então, eu acredito que desde a juventude e dessa fase inicial do experimento da bebida, ele sempre entendeu o álcool como um alívio mesmo. E aí não vamos falar só de dor, é de qualquer coisa. Então, se eu estou mega ansioso, tive lá um benefício na Universidade de Medicina, descobri alguma coisa, isso é incrível. A bebida estava associada a esse momento de relaxar, de se desconectar um pouco. Entenda, João, se desconectar não é ficar bêbado. Sócrates Sim. teve infelizmente, Sócrates teve algo, e assim, tá para nascer quem vai conseguir me provar, com fotos, com vídeos, com diálogos,
que era diferente do que eu vou te falar. Mas ele não era um cara inconveniente, que bebia, ficava bêbado, ou brigava, ou passava mal. Cara, ele tinha uma resistência, então ferrou, né? Porque ele bebia mais, bebia muito, e ao mesmo tempo era maravilhoso, ele ficava tranquilo, as pessoas amavam, que ninguém desgrudava. Então, assim, não é uma coisa que alguém olhava para ele, isso é o que eu falo, assim, eu sinto, mas também não é julgamento, não tenho como avaliar. Mas, assim, ele não tinha um grupo de amigos que falava, não, chega, vamos para casa, ou que faziam um jantar, ou que... Era muito diferente, assim, era muito forte, assim, era muita bebida, era muita música, né? Ele vivia um período boêmio. Todos os amigos incríveis que nós somos fãs, né? Os grandes nomes da música, por exemplo, do esporte, menos. Ele tinha um contexto muito pequeno com o esporte, exceto com as meninas do basquete ali, porque viveram o mesmo período. Mas, do contrário, era sempre muito regado a bebida, a música, comidas que não eram comidas adequadas para aquela performance do corpo. Então, quer dizer, quando ele chegou na idade em que o fígado falou, eu não aguento mais, e a gente tinha que esperar o transplante, também teve a questão do que ele comeu ao longo da vida, que não deu conta de deixar ele ali com estrutura mesmo física e fisiológica para dar conta do embate, né? Ele poderia estar aqui. Uhum. Você falou da faculdade de medicina, né, que ele fez, e pra gente, assim, pra mim, como foi de futebol, é muito louco um jogador ter feito faculdade, ainda mais de medicina, porque, infelizmente, os jogadores aqui do Brasil não têm estudo nenhum, às vezes, né? Sócrates, ele falava muito que é a favor do jogador ter pelo menos o ensino médio ali completo para ser jogador de futebol, e eu concordo plenamente. Então, como você vê, assim, ainda mais a época, ele ter feito essa faculdade, ter virado doutor, como que isso ajudou ele a virar o homem que ele foi ser ao longo da vida? Totalmente, totalmente. E aí a gente pode estender essa sua reflexão, que ele tinha muito para a política. Tá? Então, a mesma coisa você pode colocar na política. Sim, ele era um defensor não só da universidade, mas desde o início do ensino fundamental, do médio e da universidade. Como é que eu vou te explicar? Você sabe disso, mas vamos falar disso. Não há como você lidar e envolver e liderar tantas pessoas e tantos movimentos ao longo de uma única vida curta, se você não tiver conhecimento, se você não tiver respaldo intelectual. E assim, não existe gênio que nasceu na barriga da mamãe. Pode até pensar do lado espiritual, aí é uma outra conversa que eu acredito, ele também acreditava. A gente não é nem acreditar, é confiar, né? A gente confia, até porque precisa confiar, né? Então você tem a questão espiritual. Mas o intelecto é uma formação do ambiente e do que você recebe na faculdade, na educação, na escola. Por isso ele era um defensor da educação, desde de base, porque ele sabia que sem os estudos que ele teve, e aí é só você comparar, nós não vamos fazer isso porque todos são nossos amigos, mas é só você comparar a geração dele, e entender, tem vários ali que tiveram universidade, e entender qual é a qualidade de vida dessas pessoas. E, claro, as conquistas, no caso do Sócrates, elas permearam muito esse conhecimento, essa intelectualidade. Todas as atitudes que ele tinha não eram impulsivas, eram pensadas. Ele aprendeu a pensar. Onde ele aprendeu a pensar? Não foi na rua, chutando bola de meia, como ele fazia na igreja contra o padre, que foi lá e colocou um monte de cimento, concreto, para eles pararem de jogar bola. Não. Foi nas experiências que ele teve, no lugar onde o conhecimento estava sendo entregue a ele. E isso, a gente entrega esse crédito da juventude dele ao pai dele. O pai dele não teve chance de estudar. O meu sogro, durante o período correto dos estudos, né, dentro da sociedade que a gente vive, e aí ele foi estudar depois. Então, quando o pai dele estava fazendo universidade, os filhos também estavam. E aí você fala, uau, olha esse ambiente que respira. O pai tinha uma coleção de livros, entre eles Monteiro Lobato, que hoje se fala muito diferente, mas enfim, para a época era o adequado, era o consumido, né? E que ele tinha lá as enciclopédias, os livros intactos, e que só que tinha 11 anos, durante o período muito grave da ditadura militar, o pai disse aos filhos, teve um cheiro perto de madrugada, um cheiro de queimado, né, e os meninos acordaram, e só, eram poucos ainda, o Rai nem tinha nascido, e ele falou, o que é isso que está acontecendo? Com muito medo daquele cheiro, porque era cheiro de fogo. E ele chegou no quintal, o pai estava queimando os próprios livros que ele tinha como joias da coroa, como ele falava. Você imagina, uma criança de 11 anos, uma criança
Porque as crianças de hoje acham que com 11 não são crianças, a gente está num processo que é muito ruim psiquicamente, inclusive. Mas ela era uma criança, então você imagina o impacto que teve aí. Você imagina o impacto. Ele não entendeu nada, aquilo foi chocante, e o pai falava que precisava fazer aquilo para proteger a família. Por quê? Porque o conhecimento na época era um perigo. Os intelectuais estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Então você imagina, tô toda arrepiada. É muito emocionante falar, viu? Eu nem sei como que eu aceitei isso. Faz muito tempo que eu não aceito. Aí você imagina, você com 11 anos, você entender, cara, que poder é esse? Os estudos, né, que os livros, que o conhecimento pode agregar, que meu pai, tendo isso como preciosidade, foi lá e queimou. Então, assim, que ameaça é essa? Cara, você quer algo melhor do que isso para Sócrates? Estava se formando gente, se formando adulto. E aí, quando ele vai para a medicina, é a medicina, né? Na época, hoje talvez isso já esteja mudando, mas você imagina na época, volta à época, é importante a gente voltar ao ambiente, o quanto um médico era benquisto pela sociedade, era importante para a sociedade, até no contexto prático mesmo da tua existência, de curar, de salvar. Você imagina isso? Então, assim, ele sempre disse, e eu reforço, que o acesso ao conhecimento, seja ele da forma que for coordenado, né, vindo de um tutor, não jogado, aleatório, porque a gente não tem maturidade para receber sem um tutor, né? Você imagina o quanto isso fez diferença na vida dele? Sim, fez mesmo, ele sabia disso. Ele faleceu, e depois que ele faleceu, 5 anos depois, a gente conseguiu, eu só fui convidada para assistir isso, eu já sou madrinha da escola, mas eu não participei do começo disso, e isso é incrível. É uma comunidade de São Paulo, mega carente, mega vulnerável, apaixonada por futebol, Jadigatanduva, Campo Limpo, ali bem pertinho da comunidade mais vulnerável, eles conquistaram sozinhos, em votação na Câmara dos Vereadores, depois foram para a votação completa, uma escola com o nome de Sócrates, que já tinha um outro nome. Eles tiveram que mudar o nome e tal. Isso é um processo praticamente impossível. Aí você pensa, caramba, olha o vínculo que ele realmente deixou de concreto e óbvio e bem claro, né? A mensagem que ele deixou do quanto a educação é importante, né? Hoje ele tem uma escola que leva o nome dele. Não é uma escola de futebol, não é uma escola de esporte, porque aí tem esporte, até o Raí tem uma iniciativa, acho que no Rio de Janeiro, por conta da Olimpíada, uma oportunidade que apareceu e ele abraçou a oportunidade. Não, isso não é oportunidade. Isso foi um movimento que veio da comunidade, as próprias crianças elegeram. Então, assim, se olhar para tudo isso, fica muito claro o quanto a educação foi importante para ele, mas o quanto ele também conseguiu entregar de volta essa mensagem de que esse é o caminho para a gente se libertar de várias questões, né? Uhum. Empoderar e assim por diante. Eu queria perguntar para você, ainda indo nessa linha, assim, até do político, por que, claro, os jogadores não têm muita formação, não têm tanto conhecimento assim, mas eu queria saber por que hoje em dia não tem jogadores, na sua visão, não tem jogadores como foi o Sócrates, não só ele, assim, o Reinaldo também, contemporâneo dele, que era muito, então combatia a ditadura ali, né, como podia combater, claro. Por que hoje não tem pelo menos jogadores, porque jogadores é os heróis da criança, né? É uma influência muito grande jogadores de futebol. Por que hoje em dia não tem esses jogadores que se posicionam, que são adeptos ao que era o Sócrates nessa linha de pensamento político, que seria muito importante, por exemplo, nesses últimos anos, num momento político muito conturbado, que a gente ainda está passando, mas foi pior alguns anos atrás. Né? Sim, é triste o que você está falando. E assim, se a gente puder não concluir, energeticamente, a gente não vai botar um ponto final nessa história aqui, né, durante essa entrevista, para que isso possa um dia mudar, sabe? Porque precisa mudar, né? Eu tenho dúvidas de que isso vai mudar. Assim, eu estou muito pouco crente de que isso vá mudar, mas aí também tem 2 pontos bem parecidos com o que a gente está falando em relação a Sócrates. Um é ambiente, né? A gente está vivendo uma sociedade que também com o advento da internet, com a vulgo informação, porque a gente pensa que a gente tem informação, né? A gente pensa que isso aqui nos libertou. Só que a gente não está falando dessa informação. Isso aqui é entretenimento. Isso aqui é diversão, é entretenimento, é para você se distrair do teu rumo na vida, que é importante, você tem que ter.
Legal, não sou contra nada disso. Mas isso aqui não educa ninguém. E muito menos sem, como eu falei, né, sem que você tenha uma coerência na busca da informação. Então, eu acho que a nossa sociedade, ela... Ai, é tão triste isso, você vai me fazer falar, mas a nossa sociedade, ela tá tão empobrecida que ela sequer, comparando aquela época, ela exige, ela almeja, ela fala sobre, ela busca essas referências. Se bobear, a gente vai ter várias gerações de jovens que sequer, se não for pela universidade, pelo acesso à informação, pela história, sequer eles vão entender o que é um ídolo, como foi Sócrates, e o que é um ídolo do dia de hoje, que eu não vou nem citar nome, até porque eu nem saberia citar quem é o cara da vez, sabe? Poderia falar do Gustavo Lima, mas não. Enfim, No futebol seria o Neymar, por exemplo. ainda é o Neymar, né? Não vem mais ninguém, né? Mais ou Assim, menos. o Neymar não traz absolutamente nada. E assim, a gente conheceu o Neymar, né? Eu não convivo com ele, mas só que esteve com ele, não adiantou nada, assim, é muito interessante, porque atletas como o Paulo André, lembra dele, que jogou no Corinthians, hoje ele é o executivo do Ronaldo, né? Tá na França, sempre fez carreira na França e tal. O Paulo André, ele vem de uma geração. O Paulo André é meu amigo de infância. Só que o Paulo André, ele vem de um contexto familiar bacana, classe média alta, morou numa cidade, que foi criado numa cidade como Campinas, tipo, interior, privilegiado. Então, ele é um garotinho mimado, mas mimado no sentido de ter tudo, né? De ter facilidade. Ele não nasceu na comunidade, ele não botou o pé na favela, porém, ele tinha aquilo que Sócrates tinha também. Dentro dele, ele tinha o querer ser diferente, querer ultrapassar aquela bolha privilegiada da vida dele. A mãe é professora, o pai é um executivo do Banco do Brasil. Então, ele teve essas duas chocantes influências, né? Você imagina, a mãe professora e o pai executivo do Banco do Brasil é exatamente o oposto, né? E são pessoas maravilhosas, né, os pais. Então, o Paulo André foi quem... Ele conviveu com a gente, né, na minha casa, ele era nosso amigo, foi ele que comunicou... Ele continua nosso amigo, né? Foi ele que comunicou a morte do Sócrates naquele dia, do Corinthians, porque ele estava comigo no telefone o tempo todo, Sócrates tinha um carinho gigante por ele. Só para você ter uma ideia, tinha jogo, Sócrates ligava e falava para o André, porque ele chegou a ser capitão no período, né? Aí o Sócrates falava o que era para fazer. Ele fazia, já tô falando que eu sou corintiana, a gente tinha lá o resultado, e tinha gol e tudo mais, e aí acontecia. E Sócrates amava, porque ele não suportava ver o futebol na televisão, principalmente com narração. Ele colocava Beatles para tocar e deixava sem áudio, né? E só ficava vendo os lances. Então, comparando com o Neymar, tá? Então, vou comparar o Paulo André, que não tem comparação em relação a ser ídolo, porque o Paulo André, aí talvez pelo ambiente de formação, ele é uma pessoa maravilhosa, ajuda pra caramba, tem vários projetos sociais, mas ele nunca chegou a ser esse ser que você menciona, entende? Então, teria esse poder, né? Há uma diferença, um abismo na comparação. Então, a gente não precisa compará-los, mas comparar o Paulo André com o Neymar, eu acho que é interessante, porque ninguém sabe, mas o patrimônio do Paulo André é como o do Neymar hoje. Ele teve várias mudanças de curso que ele nunca gritou para o mundo, porque ele não era o melhor, o mais popular em campo, ele não era o cara melhor, mas ele tem os melhores contratos, ele sempre teve os melhores contratos. Porque ele é formado, tinha universidade, então ele pensava, ele sabia negociar, era uma outra virtude que ele foi desenvolvendo até eu brincava com ele, cara, para de ganhar dinheiro, né, faz outra coisa mais legal do que ganhar dinheiro. Então, o foco, a energia dele foi direcionada, mas ele assimilou toda a convivência com Sócrates, tudo. E quando o Ronaldo foi contratado no Corinthians e eles começaram a replicar, que pouca gente sabe também, a democracia corintiana, os valores da democracia corintiana naquele ano, de Ronaldo e Paulo André, foi incrível, foi super legal. Porque você fala, realmente, eles incorporaram, eles assimilaram. Só que a gente já vivia nessa época, o Neymar ainda estava chegando, a gente já vivia um ambiente diferente. O valor da sociedade já era a grana, né? Você tinha que ter muito dinheiro para você se tornar um jogador ídolo. Primeiro ponto. Outro ponto que a sociedade já não parou de comparar. Então, assim, quando você teve a seleção brasileira campeã do mundo, a gente parou de comparar com o que foi antes, sabe? Mesmo falando de Pelé, a comparação, a gente colocava Pelé lá no alto, gigante,
e não comparava o tipo de jogo, coisas foram mudando e valores foram acontecendo. Sócrates falava que, tecnicamente, essa mudança do ídolo, dele não ter mais valores no sentido de entregar. Ele até tem, né? A gente não pode falar que as pessoas não têm valores, mas de entregar para a sociedade de volta. Então, nós não temos nenhuma referência, muito menos Neymar, porque você tem uma instituição, botar bilhão na instituição e fazer mais bilhão com isso, não significa o que Sócrates fez, são coisas completamente diferentes, né? É importante fazer isso, né? Porque está ajudando crianças, adolescentes, enfim, está formando muitas vezes, mas são papos diferentes, né? A influência que Sócrates tinha, ela construía o outro homem, a outra mulher, no diálogo, basicamente. Então, o Sócrates não precisava ter uma instituição com R$ 1 bilhão fornecendo educação. Se ele fizesse uma palestra numa escola, ele mudava a vida daquelas crianças a partir dali. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso só pode acontecer de um jeito estruturado, pensado interiormente, né? Você não faz esse ídolo. Então, eu acho que a sociedade, ela perdeu o fio da meada, a gente ficou pouco exigente, porque a gente está muito mais distraído do que antigamente. Então, antes, você tinha o futebol, como ele falava, né? Eram 2 palcos por semana para tudo, para você se divertir, para você se expressar, para você brigar, né? Exteriorizar suas emoções que você tinha que conter no trabalho, na família. Então, o que acontecia no futebol antes, muito hoje acontece aqui, né? Uhum. Então, digamos que a gente ficou muito empobrecido na exigência do que a gente quer. É uma sociedade que conduz a história de um ídolo. Não há, mesmo os pintores, né, que a gente sempre gostou muito, eles sempre foram exaltados, muitas vezes pós-morte, por conta da sociedade. Era alguém ali com poder que determinava que aquilo era bonito. E aí todo mundo sabe que aquilo é bonito. Então, esse fio da meada a gente perdeu. Na época de Sócrates, eles levavam porrada. O cara, para ser... Isso é muito a realidade da nossa família até, né, eu acho. Para o cara ser bom mesmo, para o cara ser digno de respeito ali na sociedade, ele tinha que ter mais valores do que jogar bem o futebol. Uhum. E do que ir para o boteco beber cerveja e jogar bem futebol. E aí era esse a mais que o Sócrates entendeu e já, claro, já pulsava dentro dele, ele só externalizou. Agora, como é que a gente recomeça isso? Você sabe que você deve ser um apaixonado por futebol, como são os contratos de futebol hoje, né? E você sabe. Astronômicos, né? Agora com os bets, então eu acho que a coisa vai só desandar um pouco para depois. Eu tenho esperança de que isso vai voltar a melhorar. Mas hoje não é o bom atleta que decide se ele vai conseguir ou não uma peneira. Hoje tem um esquemaço de negócio, de business, que a sociedade não enxerga, porque isso não é exposto, de quem é que vai estar em qual lugar. Então, assim, você pode ser um craque, mas se o teu colega do lado, da mesma comunidade, for um craque e topar situações convenientes para o faturamento ou para decisões de onde vai jogar, sei lá, quais são, né? O coleguinha tá mais completo para entrar no ambiente. E aí os caras decidem quem vai entrar, quem não vai entrar. Eu acho que até a geração de Sócrates foi um negócio mais fluido. O cara tinha que ter tudo isso, e quando ele tinha, ele era convidado, sabe? Tinha essa coisa de, vem, não importa se você tem empresário, se não tem. Hoje eu acho que a gente perdeu a mão da verdade no futebol. E tecnicamente, que eu ia falar, acabei pulando, só para finalizar, que ele falava muito, ele insistia muito nisso. Viramos cavalos de corrida, né? Passamos por uma transição onde a educação física, né, o formar atleta de elite, significava formar cavalo de corrida. Então, hoje você tem caras muito fortes. Imagina, olha para o time de Sócrates, eram pensadores. Uhum. Não eram caras fortes, cada um tinha um escopo físico. Hoje, se você olhar para os caras, mesmo os que já morreram, se você olhar no último dia de vida deles e para os que estão vivos, tá todo mundo ali, meio gordinho, porque os caras são completos, eles são seres humanos de verdade, eles têm várias questões. Hoje, você tem o perfil ideal do atleta. Então, você tem esse cara muito mais confinado para fazer musculatura, para treinar a velocidade, e você tem muito menos ele focado em pensar. Você tem muito menos o tempo dele sendo desafiado para pensar e ter criatividade de jogo, e muito mais ele sendo formado como máquina. E aí,
no momento de lazer dele, ele não está na comunidade, no samba, tomando cerveja e conversando com gente que precisa melhorar de vida. Ele está num ciclo hoje de muita riqueza, né? A maioria deles, então ele não vai para a favela fazer o Salvo Adriano, que infelizmente não tem esse contexto, né? Ele é ídolo, mas não tem esse contexto de entrega, de intelecto, né? Mas se você pensar e entenda de intelecto, claro que ele tem intelecto, né? Eu digo assim, não devolveu para a sociedade, né? Não compartilhou. Você tem esses caras muito mais dentro dos seus próprios nichos criados por eles, com o poder e o dinheiro que hoje eles podem ter. Então, assim, é muito mais confortável para o cara trazer para a mansão dele uma galera, mesmo que seja da comunidade, que são amigos dele de infância, do que sentar no chão de fato, comer um bolo simples, isso por vários dias, tomar uma cervejinha. Porque a pressão em cima dele para essa conduta, a pressão social e a pressão do clube e do empresário é enorme. E aí você acha que esses meninos que não tiveram a história que Sócrates teve, que não viveu no ambiente da infância que Sócrates viveu, que nunca viu o pai queimando o livro porque estava protegendo a família, olha que heroísmo. Você acha que eles vão abrir mão de qualquer benefício que a sociedade também valoriza como, cara, se você abrir mão disso, que você é no seu futuro, onde você vai estar, como você vai acabar? Balela, mentira, olha para nossa população, a gente vai ficar bem, tá, todo mundo tem um trabalho simplesinho, chega no final da vida, tá tudo certo, a simplicidade, ela é enriquecedora também. Mas aí o cara fica nesse ciclo, e ele vai retroalimentando isso. E a gente vai lendo as manchetes e alimentando os jornalistas que também vêm dessa geração, que isso é o modelo. Não o pensar, não ser criativo, não estar no tete-a-tete com a comunidade de verdade, não só porque você vai ganhar dinheiro com isso. Isso é antiquado, isso não rola mais, era só para Sócrates que tinha. Não, ele era um ser humano normal, né? Mas ele viveu num tempo em que ele soube aproveitar o tempo em que ele viveu. Sim. Não só para ele, né? E para a família dele, mas para os demais. Então, e eu concordo muito, assim, eu acho que eu, como fã de futebol, e aí também tendo um pensamento um pouco mais progressista, eu acho que faz muita falta ter alguém, porque o futebol é uma grande identidade cultural, só que isso perfeitamente ali, quando ele pôde, e ainda mais nesses anos muito conturbados, muito difíceis, assim, que a gente viveu na política, eu acho que faltava alguém ali para influenciar outras pessoas. Eu acho que essa até é uma pergunta fácil de responder, você acha que se ele ainda estivesse vivo nesses anos, ele seguiria firme ali na posição dele, falaria o quanto pudesse para tentar ali, influenciar as pessoas nesses anos políticos conturbados que a gente passou? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A gente não dormia, assim, e o pior, né? Que de todas as esposas que ele teve, eu sou a que mais se aproxima, por causa da minha história, aí é um outro papo, dessa realidade dele, assim, de olhar e não se conformar e falar, cara, não, peraí, vamos pensar primeiro, não é sair fazendo também, vamos pensar, como é que a gente pode melhorar isso? Então, quando nós nos conhecemos dali em diante, ele voltou, aí tem a ver com a tua pergunta, ele voltou a fazer coisas que ele não fazia há mais de 20 anos nesse contexto. E aí ele voltou para as manchetes dos jornais. Por quê? Porque a gente precisava. Não é porque era o Sócrates. Era porque a gente precisava, porque a sociedade ainda precisa. E aí eu lembro que ele foi convidado para ser ministro dos esportes. Então tinha um movimento na primeira gestão da eleição do Lula, não no retorno. E, nossa, foi tão difícil, sabia? Foi muito difícil, porque ele já tinha sido secretário de esportes de Ribeirão Preto e ficado muito frustrado, porque ele ainda acreditava, como Ana Moser. Outro dia eu encontrei, né, a família da Ana, a esposa, e a gente foi almoçar no restaurante delas em São Sebastião. Ai, que tristeza, sabe? Se eu vi que decepção que ela teve. E aí você para pensar, cara, como é que esses caras, incluindo ela, né, que é uma cabeça tão incrível, como é que eles são tão ingênuos, né? De acreditar, porque se a gente olha, a gente pensa neles, você fala, não, os caras têm muito mais, sabe? É muito mais sapiência mesmo para falar, putz, esse lugar aí, essa cadeira aí, não é bem o que parece, não vou entrar nela. Não, exatamente por eles serem humanos e verdadeiros e transparentes e quererem o bem da maioria, eles se colocaram nessa cadeira. Então ele tinha uma história na política muito frustrante. Ele vivia falando isso. Então eu acho que assumir politicamente algo... Lembra de Gaddafi? Gaddafi, que era um terrorista que foi morto. Não sei se você lembra, depois procura, Silvia. Eu não sei quantos anos você tem, não quero te perguntar. Eu tenho 21. Então claro que você não lembra. Mas é um ditador
importante, tido como terrorista para várias populações, assim. Enfim, na época, então vamos voltar à época, né? Hoje é óbvio que isso não aconteceria se Sócrates estivesse vivo hoje, mas na época, Sócrates fez uma viagem, porque tinha já aposentado do futebol, tinha um compromisso de esporte num país X, e sabendo que ele estava nesse país, ele era o presidente do país, né? Ele decidiu, a autoridade máxima, ele decidiu fazer o convite porque ele queria conhecer o Sócrates. Isso se replicou para a Arábia Saudita, que não é fofa, não é o que dizem, assim, a família real, né, que nos convidou e veio para o Brasil só para conhecer ele, e com o intuito de levar ele para lá para treinar o clube. São pessoas que são meus amigos até hoje. Não é o rei que está lá, o rei é um sobrinho, mas é a estrutura um pouco mais velha do que o rei que está lá, né, atual, que faz parte também da família real. E são pessoas que foram as primeiras pessoas, fora o Andrés, do Corinthians, as primeiras pessoas que me ligaram para perguntar se estava precisando de alguma coisa no dia que Sócrates morreu, assim. Achei de um protocolo de cuidado, sabe, de atenção com o que estava acontecendo, fantástico. E aí, o Gaddafi convidou, só que ele não podia, era uma pessoa perseguida, enfim, ele era mau, né? E aí, estava jurado de morte já há muitos anos e tal. Como Saddam Hussein, ele só não era tão mal para a humanidade como Saddam Hussein, mas ele tinha o mesmo contexto, sabe, de que os Estados Unidos queriam matar o cara. E aí, o Sócrates aceitou ir até ele, olha só. E esse ir até ele tinha que ser no deserto, né, numa cabana montada, e com um processo para chegar até lá que despistasse qualquer tipo de... Porque, óbvio, né, podia vazar informação. Se fosse hoje, isso seria improvável, né? Tem muita informação, dá para... Né, você viu os iPads lá, os pagers, né, que explodiram. Então, hoje, isso seria impossível, mas deu certo, ele lembra que foi exaustivo, assim, ele tinha que ir de ponto a ponto, parar, trocar de carro, chegou no cara. Sabe o que ele conheceu? Aí trocou camisa, igual a gente no Brasil, idolatria total. E aí, sabe o que ele disse? Olha só, por isso que eu falo que eu não sei de nada, mas assim, só vivendo essa história ao lado dele, eu sei que, você imagina o que deve rolar hoje, de verdade, no bastidor. Ele fez uma oferta financeira para custear toda a campanha do Sócrates à presidência da República, de ponta a ponta. Ponta a ponta. Isso e financiar no sentido de fazer acontecer, de vencer. E aí, Sócrates ficou assustadíssimo, mas como ele era incrível, muito simples, com muito bom humor, recusou, foi embora. E assim, ele contava essa história para algumas pessoas, porque nem todo mundo conseguia interpretar isso, que ele não tinha nada a ver com isso, sabe? Ele foi convidado por uma autoridade internacional e ele foi exposto àquele convite e aquele financiamento. E aí eu te falo, hoje ele estaria... Então ele tinha muitas decepções, inclusive em relação a isso, porque ele começou a pensar, né? O que está por trás mesmo desses financiamentos, né? O que de fato é verdade, o que não é, né? E a última decepção dele foi com o próprio Lula. Ele estava no hospital, ele tinha acabado de sair do coma, e foi numa semana em que o Lula liberou para o Ricardo Teixeira. Hoje, sincero, tá nos nossos livros tem essa passagem. Eu nem lembro, eu até me esqueci do que era exatamente a liberação. Mas eu sei que liberou algo para o Ricardo Teixeira, provavelmente era financiamento e mais alguma coisa para a CBF, que o Sócrates era completamente contra. E Lula, dentro da perspectiva, da amizade que eles têm, de tudo que eles construíram juntos, Sócrates nunca imaginou que ele fosse ceder. E aí eu lembro que o Lula ligou pra gente, eu passei o telefone, nesse dia o Zé Dirceu estava lá com a gente pessoalmente. Ainda a revista Veja estava começando a falar dos problemas e fazer as denúncias, e o Zé tinha ido visitar, entrou no quarto, Sócrates estava sentado já, mas sem andar, né? E aí o Lula ligou, aí eu atendi, posso falar um pouquinho, um minutinho, não sei o quê. Aí passei para ele. Aí a frase dele foi, olha só, eu não sei o que o Lula falou, né, porque era celular, mas ele falou assim pro Lula, e aí, Barba, que era o jeito que ele chamava o Lula a vida inteira, e aí, Barba, sentou no colo do Ricardo Teixeira mesmo? Isso não tá certo, isso não tá certo. E aí o Lula conversou, aquele jeito do Lula, né, que é super agradável, não sei se você já também teve oportunidade, ele é uma outra pessoa. Ainda não, embora... espero ainda poder ter um dia. Ai, tomara.
Porque, assim, eu gosto dele, eu acho que essa conclusão que a gente está chegando aqui é a conclusão real da vida da gente na política. Essa cadeira, esse lugar, ele é mega corrupto, assim. Ele é um lugar que, se você foi para lá, mesmo que você não saiba, você vai ter que ceder a todo mundo. E é assim, né? A gente tem uma estrutura, não é o Lula que decide as coisas, enfim, é uma série de. É uma pressão absurda e é muito frustrante. E aí, quem dá conta, tá lá, ele tá lá. Mas eu lembro que ele trocou umas fofuras assim de foi cordial, brincou, não ficou. Não houve um rompimento ali, mas ficou esquisito, sabe? Sócrates se posicionou. E o Zé, que é o intelectual de toda a história do Lula, né, de todo o governo, de tudo até hoje, ele soube lidar muito mais com aquilo que o Sócrates estava trazendo. E aí a gente abriu uma conversa sobre isso. O Zé explicou algumas coisas que veio à tona situações, né? E para mim, aí você imagina eu ali no meio deles, ouvindo isso, assim, é muito difícil para você seguir com seus ideais num ambiente social que a gente vive hoje, de capital empoderando, de pressões, de toxicidade, de ameaças, de corrupção instalada. É muito difícil sair disso. Então, o ideal é você não entrar nisso. Então, vou concluir na sua pergunta. Sim, ele estaria fazendo muitas coisas e eu acho que, sinceramente, eu acho que hoje está muito mais fácil. Porque ninguém está fazendo nada. Então, se ele tivesse aqui hoje, cara, ele ia estar arrastando multidões para várias coisas legais. Só que ele não estaria na política. Isso foi uma decisão. E antes dele morrer, né, com esse convite para o ministério, foi depois que o Lula convidou ele. Aí ele falou que não fazia sentido. Porém, olha que loucura, que eu vou te dizer agora. Hoje, mas na época a gente não tinha essa conclusão que a gente tem hoje, que é óbvia. Mas na época, a Venezuela, que era o Hugo Chávez ainda, ele estava doente, mas não era o Maduro, era o Hugo, Maduro era o segundo, fez um convite para o Sócrates para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social na Venezuela, para implantar um projeto que Sócrates tinha com muito carinho, que é com uma bola e um educador, você socializa 300 crianças por dia, que é incrível esse projeto, é todo escrito, é super legal. E aí ele mandou a embaixada inteira, a gente fez várias reuniões e isso ele queria aceitar, você acredita? Hoje, assim, a gente olha para isso, hoje, você fala, como assim, né? Como seria? Será que seria? Será? Mas era uma outra época, o Hugo ainda era vivo, o Maduro não tinha tomado o poder, e não tinha sido eleito, enfim. E quando a gente abriu, eles abriram um mapa da Venezuela pra gente, né? Do que precisava fazer, das comunidades. Então, quando a gente olhou, Sócrates se viu muito mais perto de poder realizar algo embasado com um poder instituído, né? Que ia falar, ó, você tá aqui porque a gente quer, então vai, a gente vai te dar a grana social que você precisa para fazer acontecer. E no Brasil ele não tinha isso. Ele não tinha essa segurança, essa confiança. E aí foram 2 meses depois, ele teve o pior sangramento depois dessas negociações. E aí a gente não pôde seguir. E aí eu me lembro que no primeiro dia de sangramento, a gente estava em Cuba, né? Na volta de Cuba. E por que a gente estava em Cuba? Porque dessas reuniões que estavam vindo, o Hugo foi hospitalizado lá e Sócrates não conhecia Fidel Castro. Aí eu consegui uma agenda para a gente conhecer Fidel e Fidel ir conosco no hospital com o Hugo Chávez. Se Sócrates não tivesse tido sangramento, porque aí eu tive que acudir. Tipo, era todo mundo doente, era o Hugo Chávez que estava. E depois disso ele só piorou, né? A saúde, faleceu. Sócrates que começou um processo de. É horrível, não sei se você já estudou sobre a cirrose. Quando vem o problema, assim, não dá nem para lembrar de como era, porque assim, você tem que se tornar uma ambulância, sabe? Para você salvar a pessoa a cada momento que ela tem o vômito. Então, foi bem complicado, conturbado, e 3 meses depois ele faleceu. Então não deu, sabe? Mas ele faria assim, seria muito legal, assim, você com 21, imagina, quem tem 20, 19, 18 hoje, ia se encantar com ele, porque ele sabia conversar com todo mundo, sabe? Ele se colocava no lugar, ele não era, você tem que fazer isso, você deveria ser assim, sociedade. Não, ele se colocava para poder passar mensagem. E era assim que ele tinha confiança das pessoas. Realmente, acho que faz falta, e deu para ver que, apesar de você ter passado poucos anos ali com ele, era muito intenso, que é muita Muito vivência pouco e muito intenso. que teve, né? Eu queria E isso saber, era muito você legal. até citou que você escreveu um livro, ainda eu não li, mas pretendo, né? Com ele, você escreveu com ele ali no. Ele ainda no hospital, ele escreveu, até que você fala em algumas entrevistas, que é quase que uma autobiografia, né? Queria saber como foi escrever esse livro ali com ele, nos últimos momentos dele. Qual que era o objetivo desse livro? Se era realmente contar a história dele, outra parte da vida dele, assim?
Não, o objetivo veio dele. Ah, sim. Era, eu quero escrever em primeira pessoa sobre tudo, toda a minha vida, desde quando eu me lembro, criança. E aí eu falei para ele, né? Como eu sou jornalista, era editora, na época estava envolvida com vários projetos que ele amou, veio junto, comprou, a gente assinou contrato com a Globo na época, eu fazia as coisas acontecerem, ele não era bom de dicção. Então, o raciocínio dele ia, mas a dicção enrolava. Então, as pessoas ele não era bom para negociar, para ganhar dinheiro, essas coisas, ele não era bom. Então, as pessoas, os que estavam interessados em dinheiro, né, eles não tinham muita paciência, jogo de cintura, e os projetos acabavam nunca dando certo com ele, ou porque tinha que ter uma produtora junto e dava problema, porque a pessoa era muito capitalista, e ele não, tanto que ele sempre falou, brigava comigo, assim, brincava, que ele falava que eu era capitalista e que eu comprei ele, né? Eu capitalista ele comunista, e eu comprei ele, eu consegui comprá-lo. Porque a nosso elo inicial foi de trabalho, né? A minha empresa contratou ele para fazer um ciclo de palestras, foi assim que eu conheci pessoalmente ele. Mas ele falou: eu quero escrever e eu quero fazer. E ele começou, eu falei: então vamos fazer. E vamos fazer sempre, vamos fazer todo dia um pouco. Então, a base inteira do livro, quando você vai ler, você vai ver. A editora, como eu publiquei depois que ele faleceu, e publiquei numa tiragem curtinha, a gente deve fazer isso em um dia novamente melhor. Estava muito abalada, eu nem sabia se eu queria ancorar isso, porque eu levei muita porrada também por causa disso. As pessoas não entendem, sabe? Elas nem te perguntam, na verdade, elas vão concluindo, por olhar para você, elas concluem um monte de coisa, e aí fica tudo bagunçado. Então, para mim, foi um processo difícil, mas ele deixou tudo em primeira pessoa até o momento em que ele jogou a chuteira no lixo, de fato, que ele jogou mesmo. Aí depois ele faleceu, né? Então, dali em diante, não teve continuidade. Mas até ali, ele que escreveu, e ele fez um contexto dos pais, contando um pouco a história dos pais e dos irmãos. Então, é muito maravilhoso esse conteúdo, muito. Eu tenho. O legal seria você comprar o livro, tem que ser pela internet, né? Mas eu tenho o bruto. Sou chata, porque também emocionalmente eu parei de mexer um pouco com isso e tal, para me dar uma recuperada da vida. Mas eu tenho o bruto, que foi só ele em primeira pessoa, sem correção, nada, que eu deixei ele escrever. Se você quiser ler, aí você me pede depois no WhatsApp que eu te mando. Você não pode só passar para ninguém, nem comercializar, porque a gente já Claro. publicou, o contrato já acabou, mas assim, mas se você quiser pegar trechos, aí você menciona que está no livro de Sócrates. Uhum. E então ele fez. E ali, cara, ele falava de pessoas. E não eram muitas pessoas. Então, as histórias, ele colocou, quem sabe ler, porque eu falo que tem que saber ler, sem, sem julgamento e sem pré-conclusões da mídia. Porque se você lê, ele fala por que eles perderam. E quem foi o culpado no time do Brasil deles terem perdido a Copa do Mundo. É sensacional. A Isso é uma fatídica Copa bomba. do Mundo, né? A fatídica. É uma bomba. E ali vai responder muitas dessas perguntas de por que os jogadores são assim hoje. Ali você já via isso nascendo, o que a gente tem hoje. E isso não ganha jogo. Isso não ganha legado. Ganha dinheiro, mas não ganha jogo nem legado. Aí você vai entender. Aí, enfim, lá ele falava de pessoas. Quando ele faleceu, que eu pensei em público ou não publico, mas em respeito a ele, né? Porque ele se dedicou para escrever isso, ele queria. E sabe o que ele queria? Ele queria dar isso ele queria, claro, né, que alguém financiasse isso, porque no montante que ele queria imprimir era muito caro para a gente fazer como casal. Então, tendo isso financiado, ele não queria vender, ele queria dar, sabe, nas comunidades, dar em praça pública, ele queria fazer o próprio filme dele, já tinha sido ator em 2 filmes com o Hugo Giorgetti, a gente se reuniu com o Hugo para fazer reuniões sobre como seria o filme, o Sócrates ia interpretar ele mesmo no período da idade, o Fidel Filho ia, que é muito parecido na época, ia ser ele pequenininho, hoje já está diferente, né? Enfim, tinha vários projetos. E aí, eu achei que eu devia publicar. E aí, eu falei, cara, eu acho que para ficar legal, a gente tinha que ouvir essas pessoas que ele menciona, são pouquíssimas. E aí o projeto ficou interessante com o meu toque, porque eu fui fazer entrevista de todas as pessoas só das pessoas que ele menciona. Então, assim, o cara era incrível, era o Pelé. Ele não menciona o Pelé de um jeito que gire entrevista, que tem o que dizer. Ele menciona o Pelé como o Pelé. Ele faz um comparativo do Pelé e do Ronaldo. Do Pelé e do Garrincha, ele traz isso, né? Mas ele fala da Elza, ele fala do Ronaldo Fenômeno, ele explica, que também ninguém nunca, até hoje, quis olhar para isso, ele explica por que, que o Ronaldo teve a convulsão. Isso é genial, que também justifica o que você me perguntou, por que, que hoje a gente tem. Porque o modo operante é aquele.
é aquele. Eu vou intoxicar o garoto, eu vou ferrar com o corpo do garoto, para ele poder me dar o que eu acho fisicamente que ele vai me entregar. E aí detonaram o moleque com um monte de medicação, e ele teve a convulsão por causa disso. E aí eu falei, Ronaldo, vamos falar disso? E ele falou, Kátia, se eu falar disso, o Brasil vai virar uma confusão, não sei o quê, porque tem responsável, sabe? Que agiu de forma que não deveria, eram médicos. Eu não sei dizer porque nós não quisemos ir para esse lado, mas se você for tá lá e falar quem era o cara, quem cuidava, você vai ver quem fez, né? Aí, foi difícil. Aí sabe qual foi a condição? O Ronaldo falou, Kátia, eu te recebo, desde que seja na minha casa em São Paulo, e com um sócio, que na época era sócio empresário, e assim, vou te pedir para ir, e a namorada estava também, que não era uma esposa ainda, vou te pedir para ir com calma, se eu conseguir eu falo, que para ele isso é muito forte, né? Sim. E ele falou, tá gravado em vídeo, eu nunca publiquei esses vídeos, porque isso é muito forte, eu acho que, embora ele me autorizou a tudo, mas eu coloquei o depoimento na íntegra. Então, ali responde para quem quer ler, quem sabe ler, como eu falei, responde muitas coisas que a gente, enquanto torcida, enquanto sociedade, é negligente. A gente está deixando rolar, entende? Antes, era muito mais fácil, porque a gente não estava distraído. Então, o tiozinho parava o jogador no boteco ou na porta e falava: Cara, você tá louco, você tá se vendendo? Cara, você tá louco, não faz isso. Cara, por que aconteceu isso? Então, tinha uma outra cobrança. Era um outro métier de jornalismo também, né? Eram cabeças incríveis também, né? Que hoje a gente está. Eu tenho colegas que estão aí no jornalismo que são muito bacanas, mas eles têm pouca coragem, sabe? De usar o microfone realmente com aquela responsabilidade do conteúdo. Renato Peters da Globo é um que conviveu com a gente, se tornou amigo nosso, pessoal do Sócrates e meu. Muito importante, porque o que se faz muito, e até para criticar o movimento da democracia corintiana, é você inverter, dizer que isso é um movimento do Corinthians, que nasceu dentro do Corinthians. Isso não é verdade. Isso é um movimento que que só coube no Corinthians, por ser o Corinthians o que é grandioso demais e verdadeiro demais, com uma responsabilidade enorme e com um veículo de comunicação livre com a população toda, com uma nação. Só que a democracia corintiana foi um movimento social. O que eles fizeram, e aí Sócrates foi um dos idealizadores, ele não estava sozinho, nunca, então isso é muito importante, porque também a gente acredita muito nas lideranças, não só a dele, mas várias, né? De que é o cara, né? É o Messias. Já ouvi as pessoas falarem que o Lula é o Messias, né? Assim, eu acho que, claro, Jesus Cristo foi Jesus Cristo, é outra conversa, né? Eu acho que nós, humanos, precisamos sempre estar bem acompanhados para realizar. Então, ele sempre esteve bem acompanhado, e aí tem a ver com a educação também, né? Ele tinha colegas ali de futebol que também tinham universidade. Desde palhinha até Ali foi uma vários. junção perfeita de pessoas na hora É certa. isso. É como se o universo, para quem acredita em física quântica, né? É como se o universo provocasse isso para aquele momento. Hoje eu achei que era para a vida toda, achei que era para a história do Brasil. Hoje eu percebo que o universo faz esses movimentos quânticos assim de juntar as pessoas para realizar coisas, independente se vai ficar para sempre ou não, né? E aí, coisas úteis, né? E aí, quando ele teve, né, a ideia, não sei nem se pode falar de ideia, mas o projeto, era um projeto da democracia corintiana, na verdade, o que ele quis? Era a frase que ele usava: o futebol são 2 palcos ao vivo, semanais, para a gente se expressar. E a gente não está aproveitando. Então, ele trouxe todo aquele teor do momento de ditadura que a gente vivia, do momento social cruel, do pai, da lembrança do pai queimando seus livros lá no passado. Teve toda uma conjunção para que ele falasse o seguinte: gente, o futebol não pode ser só jogar bola. Olha isso, olha quanto a gente conversa com as pessoas, olha o que essas pessoas acham da gente, olha como elas nos reverenciam. O que é que a gente está entregando de volta? Então, eles montaram esse projeto, e aí o Astro Oliveto estava desde o início junto. Então, a gente tinha publicitários, jornalistas, jogadores de futebol, intelectuais, músicos. A gente tinha uma nata que hoje em dia nem aparece muito na história, mas que estava lá, pensando em como poderia ser a democracia corintiana. E aí eles levaram para dentro do Corinthians, porque isso foi incrível, isso foi estratégico demais, porque era a única forma que ele encontrou de fazer isso virar o que virou, de isso funcionar, de dar certo. E ainda que ele colocou ele mesmo, a vida dele, sofreu para burro, perdeu dinheiro, teve problema familiar, separação, que ele colocou ali, eu vou embora do meu país se a emenda da Dante Oliveira não for aprovada, ali ele estava desafiando a população
a fazer com que aquilo acontecesse. E mesmo perdendo, aquele é o ápice, né? Porque ele não conseguiu perceber naquele momento que ele foi para a Itália o quanto ele tinha concluído o projeto da democracia corintiana com sucesso. Ali a gente, mesmo não tendo passado, ele tendo ido embora, anos depois a gente teve a redemocratização do país. Então, quando você percebe desde o início o que foi a democracia corintiana, gente, é para a gente gostar ainda mais disso, independente de para quem você torce. Porque, e outra, respeitar o Corinthians. Porque foi o único clube, e é até hoje, né, convenhamos, que tem coragem de devolver para a população, não importa o tamanho da torcida, porque ele não devolve para a torcida. Todas as conquistas que a democracia corintiana teve foram para a sociedade, não foi para o Corinthians. Aí o Ronaldo e o Paulo André, quando foram contratados pelo Corinthians, decidiram, vamos colocar de novo a democracia corintiana no Corinthians. No Corinthians. Aí tá a diferença. Então, eles reaviveram todos os valores, todo o modo operante. O Ronaldo entregava o salário, sabe como chamar? Aquela bolada que eles ganham quando tem o bicho. Ele não ficava com nenhum bicho. O Ronaldo, de todo o período dele, ele conta isso. É super bonito isso. Ele, não só isso, ele ajudava todo mundo, do roupeiro até... Mas ele fazia exatamente o que o Sócrates fez. Ele perguntou para os próprios funcionários que estão lá até hoje, muitos velhinhos, como era, e eles decidiram fazer igual. Só que ali dentro. Então, assim, é legal? Claro que é. Ótimo. Só que pouco isso externalizou para a situação social de um país, de uma nação. Então, a democracia corintiana, ela foi um movimento social ancorado por um clube de futebol. E precisou receber o título de democracia porque eles precisavam... É como você pegar uma lousa em branco e aí você tem lá, o que a gente tem que fazer para melhorar a situação que a gente vive socialmente numa nação? Vamos desenhar o que a gente acha que é o correto e vamos aplicar no Corinthians, deixar todo mundo assistir isso, para aprender. Então, quando eles fizeram tudo dentro do clube, não foi espontâneo, não foi intuitivo, foi pensado, foi planejado, para que toda uma sociedade, a mídia, visse como visse o quanto dava certo e implementasse na sociedade, que foi o que aconteceu com a democratização do país. Então, isso é genial. Isso, assim, só aí você fala, cara, que bom que ele jogou futebol. E aí responde uma das suas primeiras perguntas, que eu tenho até hoje. Será que ele só jogou futebol para melhorar o país que ele vivia? Ou será que ele jogou futebol e aproveitou para melhorar o país que ele vivia? Eu não sei, tenho dúvidas. Tudo que a gente está falando aqui. Eu admiro muito os jogadores que usam, né, o jogador de futebol tem um grande poder, né, que usam esse poder para melhorar realmente o país. Ele foi um desses caras que fizeram isso, por isso que é um legado eterno, né. Não só por isso, mas isso é uma das coisas mais importantes. É uma das coisas. Para fechar aqui, até para te liberar, uma curiosidade aqui que eu tenho, você acabou de falar muito bem do Corinthians, mas eu já vi você falando que já foi santista, mas aí que virou corintiana. Eu queria saber se foi só por conta do Sócrates essa influência, ou foi por tudo isso que você está falando aí do Corinthians ideologicamente, né? Como que foi isso aí? Olha que louco, né? Nem uma coisa nem outra, olha só. Meu pai sempre foi santista, e eu sempre fui santista porque meu pai era santista. Realidade da maior parte dos meninos e meninas do Brasil, né? O pai ou a mãe, e aí você fica. E meu pai era fervoroso, frequentava, Aí eu fui trabalhar na Federação Paulista de Futebol, na gestão de Marco Paulo Del Nero. Então, acho que eu também trazia tantas coisas parecidas que eu entendia muito bem como ele conduzia as coisas, né? E Reinaldo Carneiro Bastos, que é o atual presidente, e o Marco Paulo. E quando eu fui trabalhar lá, deixa eu só um minutinho, deixa eu só liberar aqui. Quando eu fui trabalhar lá, eu frequentei muito Santos, eu fazia muita reportagem, a gente instituiu a TV FPF, que existe hoje, fui eu que montei. Então, assim, eu tive muito contato com o Santos e com todos os outros clubes também. Só que o Santos continuou me encantando já depois de adulta, né? Porque eu tinha aquela convivência, eu viajava para fazer matéria, era muito legal. A gente fez o Museu Pelé que tem lá, foi a gente, com o apoio da federação, que construiu. Então, assim, fiz várias coisas legais porque puxando sardinha. E aí a gente brincava que eu sou uma santista evoluída, portanto, corintiana. Que todo mundo passa por isso, tanto os palmeirenses como os santistas. Eu acredito que tem que ter boa companhia para evoluir e virar corintiana. E a gente brincava muito com isso, porque quando eu conheci, eu não virei corintiana. E ele era santista, você sabe, né? Sim, sim. E isso também foi interessante para mim, porque eu falei, você só virou corintiano
jogar no Corinthians. Aham. E aí eu brincava com isso, assim, o tempo todo. E assim era, até ele falecer. No dia que ele morreu. E assim, ele teve vários embates com o Andrés, eles não se bicavam. E o Andrés era o presidente na época, né? Então a gente também tem que voltar para a época para entender o contexto. E era muito forte, a posição do Andrés, a posição do Sócrates era muito forte. E eu lembro que a gente fez uma matéria gigante no jornal espanhol para eleger para impulsionar a eleição com o Vladimir como presidente do Corinthians. E isso foi lindo, assim, porque saíram tantas informações, tantos assuntos, tantos projetos. E no fim, o Vlad, nem sei como ele tá hoje, assim, se ele ainda tá, que ele teve Alzheimer, tá com Alzheimer, né, e tá num processo, faz tempo que eu não, muito triste, assim. Bom, e aí, quando ele morreu, eu não sei nem explicar para você, assim, eu acho que nem precisa hoje que eu tô conseguindo me recuperar de tudo isso, que ainda não me recuperei, né, muito tempo passou, muita coisa mudou na minha vida completamente, mas parece que isso, assim, é surreal, como você fica com uma marca, um adesivo, uma faixa, não sei como você leva esse nome, mas a tua vida se transforma para sempre, não necessariamente para melhor, tá? Para muito mais difícil. Eu tive que mudar de profissão hoje, tive para poder continuar existindo além dessa história. Então é muito difícil, muito. Então, quando ele morreu, que eu continuei santista, eu precisei de muitas ajudas, de muita coisa. Até porque a família de Sócrates é muito unida, a família entenda. A família dele era eu, né? E os filhos, mas a família, irmãos, né? A família primária, antes de você se casar, são seus pais, e o pai já tinha falecido, meu sogro, e a mãe já estava velhinha, e os irmãos, e as ex-mulheres, que são mães dos filhos. Então, essa coisa deprimente da sociedade de disputa, essa coisa básica que muitas pessoas vivem, eu vivi também, e fiquei muito fragilizada. E ali, começou um processo, que eu falei, não vou falar palavrão, mas puxa vida, que incrível. E aí vai abrir uma outra pergunta das duas que eu te coloquei, que fica incógnita. A torcida do Corinthians me abraçou de um jeito. E aí você entende a torcida o seguinte: pessoas me ligavam, que eu nunca tinha visto na vida, e falavam, a gente tá percebendo que você não tá muito bem. Vamos fazer uma roda de conversa? E eu falava, vamos. Aí eles iam pra minha casa, onde a gente morava. Eu continuo morando lá. Não é onde eu moro hoje. Eles iam pra minha casa, porque me tiraram minha casa. Mas eles iam pra minha casa, que a gente comprou tudo bonitinho, que era a nossa história. E a gente fazia rodas de conversa e de leitura de livro. A gente tinha uma biblioteca dos livros dele, antigos e dos de tempos novos, e que aí cada um que saía da minha casa levava um livro. Era lindo, emocionante. Aí me convidaram para fazer uma palestra na USP sobre democracia corintiana, eu fui. Aí falaram, vamos fazer uma feijoada, tem uma feijoada que tem todo ano, uma feijoada maravilhosa, da galera do Corinthians mesmo, tradicionalíssima, sempre existiu. A gente quer homenagear Sócrates, aí levava as coisas dele, deixava lá para eles, né, para colocar, não era uma roda de samba, ainda existe. Eu ia, sim, parece uma coisa muito boba o que eu tô te falando, mas foram essas situações que me reconstruíram como pessoa e como gente normal, digamos assim. Eu saí daquela loucura que era o inventário do Sócrates, a briga patrimonial que houve, até eu renunciei a tudo, fiquei no zero. Mas até eu tomar essa decisão demorou, porque o juiz não me permitia renunciar, porque pela lei brasileira é proibido a esposa renunciar, você não pode. Você pode doar, mas não pode renunciar. E eu queria renunciar, para a briga parar, para as confusões pararem, né? Até esse momento, toda a fragilidade que eu tive muitos problemas, assim, fiquei com ansiedade, os negócios que eu nunca tive na vida. Eu não conseguia trabalhar, mas mesmo assim eu ia. Eu tava lá na Band, né, como gestora lá do esporte, e assim, aquilo me dava taquicardia, um monte de coisa, mas eu nunca deixei de trabalhar. Todos os dias eu trabalhava. Eu ia pro Corinthians, a gente tinha uma coleção, né, da democracia corintiana, geria essa coleção o tempo todo até entregar, depois eu doei pro inventário. Que também era motivo de disputa, de muita briga. E todo mundo lá é São Paulino, né? Da família, lá dos irmãos, e não são corintianos. Então ninguém entende, sabe? Bom, aí foi nesse momento, acho que demorou mais ou menos um ano, em que foi meio natural, assim. Me botaram uma camisa do Corinthians e eu nunca mais consegui tirar. E aí você entende isso fisicamente mesmo, né? Eu tenho a camisa até hoje. Fui trabalhar com futebol feminino antes de ser o futebol campeão feminino que fiz palestras com as meninas sobre a democracia corintiana, foi muito legal. E também no coração, na emoção. São meus amigos até hoje. Então, se você olhar para os meus amigos
da época do jornalismo, enquanto eu era santista, que eu estava na federação. Quem está comigo até hoje são todos os corintianos que vieram depois. E aí, eu acho que a outra pergunta que eu fico, né? Esse lado humano que sempre existiu no Corinthians, desde que ele foi fundado, será que não foi isso que pegou Sócrates? Também. Então, assim, será que ele escolheu o futebol para mudar a sociedade? Será que ele adorava futebol e viu que ele podia mudar a sociedade e juntou as duas coisas? Ou será que foi essa, olha, tô arrepiada, para concluir, assim, essa verdade de olhar para o outro e acudir o outro, e botar a mão no outro e falar, não, você não vai morrer junto. Vem ficar com a gente. É uma coisa simples. É um bolo, é um samba, a gente pode ir na tua casa hoje? E eu achei isso incrível. Porque os meus amigos instituídos de anos, inclusive o Paulo André, sumiram. As pessoas não dão conta, é muito difícil você acudir alguém nessa proporção de viuvez, sabe? A sociedade é cruel pra caramba. Então, é por isso que eu virei corintiana. E aí não tem volta, né? Aí não teve jeito, virou mais uma louca do bando, né? Mas... Então, se você ouvir alguém falando desse lado difícil de Sócrates, você pode ter certeza que tinha alguma coisa que feria os princípios dele e ele não conseguia ficar calado. Mesmo se estivesse tomando uma cerveja, um vinho, ele não tinha esse perfil de, porque eu tô bebendo, tô relaxado, não vou falar. Não. Ele falava. Isso incomoda. Quem fala incomoda, né? Muito. Perfeito. Bom, eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. Foi até um papo melhor do que eu imaginava, assim, muitas coisas interessantes, assim, que vai dar para usar. Te agradeço de novo, mais uma vez aí por tirar esse tempo na agenda e por atender.